Otumbá, Colofé, Mucuyu, a benção para quem é de a benção. Conta um Itã que Orumilá um dia roubou a mulher de Iku, o orixá da morte. E isso deixou Iku furioso. Iku era um orixá, um homem lindo, bonito, mas só tinha uma esposa. E Orumilá também se apaixonou por ela e a roubou de Iku. A fúria de Iku foi tão grande que ele jurou matar Orumilá e saiu à caça de Orumilá. Quando ele estava chegando na cidade onde morava Orumilá, na entrada ele esbarra com Exu. E Exu pergunta: Iku, onde vais? Estás furioso? E ele contou a história. Exu, que era muito amigo de Orumilá, mas também era amigo de Iku, conseguiu convencer Iku a entrar na sua casa, conversaram, serviu comida a ele, ele comeu, se fartou, depois, farto, disse: vou embora. E Exu falou assim: onde você vai? Vou matar Orumilá e pegar minha esposa de volta. E Exu respondeu: como é que você pode matar um homem de cuja comida você acabou de se alimentar? Exu falou assim: a comida era dele? Sim, você comeu a comida de Orumilá. Como é que você pode matar, fazer mal a alguém de quem você se alimentou? Iku pensou, olhou e disse: Exu, você tem razão. Quer saber de uma coisa? A mulher que fique para lá. E foi embora, esqueceu de matar Orumilá. Esse Itã tem alguns aspectos bastante reflexivos. Primeiro, que nós temos um ditado, né, principalmente aqui no Rio, acredito que em outros estados aqui do Brasil e até fora do Brasil, que diz assim: você não deve sujar o prato que comeu. Outros dizem cuspir no prato que comeu, ou usam até algumas expressões mais chulas. Vocês sabem muito bem a que eu me refiro, que não cabe aqui. Mas é mais ou menos por aí. Quem são, por exemplo, os nossos primeiros provedores? Os nossos pais, não é? Vejam que em todas as religiões, em todas as culturas, a figura dos pais, a figura paterna e materna é sagrada. Eles são nossos primeiros provedores. Inclusive, na cultura judaico-cristã, tem aquela parte que diz assim: honrar pai e mãe. Porque eles são nossos primeiros provedores. Os primeiros provedores da vida, em primeiro lugar, e depois aqueles que nos alimentam. Vamos deixar de lado os maus pais. Esses não cabem aqui, não vamos colocar na frente dos bons. Vamos tirar da frente. Vamos ficar focados nos bons pais. Tá? Antes que eu diga assim: mas tem pai isso, tem mãe aquilo. Não, não tem. Aqui não tem. Aqui tem aquilo que é certo e aquilo que vemos como certo. Temos também a figura, por exemplo, de pessoas que nos ajudam, que nos amparam, que nos acolhem. Nós não podemos depois nos voltarmos contra elas. Seria sujar o prato que comemos, que nos alimentamos daquela ajuda, aquela ajuda foi tão providencial, e ali depois vamos nos voltar contra. Os nossos mestres, professores, que nos alimentam com a sabedoria, com o conhecimento, nós também não podemos nos voltar contra eles. É um crime de ingratidão, principalmente. Os nossos zeladores, nossos pais de santo. Eu, por exemplo, o meu zelador não foi me buscar na minha casa para eu ir lá. Eu fui lá na casa dele e ele me acolheu. Então eu vou me voltar contra ele. Bom dia. Então, não posso me voltar contra ele. Seria uma ingratidão, né? Contra a mãe de santo, porque eles estão ali nos alimentando espiritualmente. E assim sucessivamente. Bem aqui ao lado, tinha um pescador, já não está mais entre nós, chama Cizinho. Ele tinha uma coisa inusitada com ele. Ele, quando chegava, pegava os peixes, limpava e fazia filé para vender.
e jogava as sobras. Aqui vivia cheio de garças aqui ao lado. E uma coisa interessante, quem conhece cobra d'água, aquela cobra verde, que não é peçonhenta, mas é até muito agressiva, é bastante agressiva, aqui de vez em quando passa uma aqui assim, ou então aqui na lagoa passa, se juntava ali para comer. Ele conseguia pegar as cobras d'água com a mão e elas não agrediam ele, porque ele as alimentava. Quantos tratadores de feras, de animais selvagens, que tratam tigres, leões e outros mais, que dão alimento a eles, e esses animais não se voltam contra aquela mão que o alimenta, salvo em raríssimas exceções. Então isso é muito importante, a gente entender que aquele que nos alimenta, seja com alimento físico, seja com alimento espiritual, seja com socorro, uma ajuda, merece o nosso respeito. Você já se perguntou que alimento era que Iku recebia ou recebeu e ainda continua recebendo de Orunmilá? Não, deve ter perguntado sim. Eu vou dizer para vocês. Orunmilá participa da criação, que a criação não aconteceu, ela continua acontecendo. Ele participou da criação de tudo que é vivo principalmente. E tudo que é vivo, no final, termina na mão de Iku. Esse é o alimento que Orunmilá dá a Iku. Pegou a visão? Então, Iku jamais vai se voltar contra Orunmilá, porque Orunmilá é aquele que o sustenta e vai continuar sustentando. E Orunmilá também é Ifá, o deus da divinação. Entendeu? Importante a gente entender essas coisas. Não se volte contra aquele que o ajuda, não se volte contra aquele que o alimenta. Não suje o prato que comeu. Então, é isso que nós esperamos. Aqui é Orixás, meu amor, minha vida, Oganeide Oxaguian. E, para não perder o costume, interessante, né? Eu pergunto, e a quartinha está cheia?